Querido Padre Fábio, meu nome é Regina Beatriz, sou de Uberaba. Parabéns pelo que o senhor falou na palestra do Halel, no show e na homilia. O que mais me marcou esse ano foi a hora que o senhor falou que não podemos deixar nada nos desvalorizar como pessoa, nos diminuir, nos machucar, e que nós devemos ter atitudes que nos santifiquem, que sempre nos façam, que possam nos fazer ser respeitados, enxergar que somos templo onde vive e habita o Espírito Santo. Mas gostaria de te fazer uma pergunta, que não pude fazer pessoalmente. O senhor disse que Deus nos fala quando estamos fazendo coisas que vão nos afastar dele. Poderia-se dizer que é a voz da consciência, que é em nós a voz de Deus, Padre? Ou um sentimento de culpa que precisa de reflexão ou revisão de nossos atos? Seria o sofrimento e a angústia que sentimos? Me explica melhor isso, meu querido Padre. Um abraço carinhoso de sua filha, amiga e irmã em Cristo. Regina, consciência, né, é todo o processo. Aliás, no último Kairos que eu preguei aqui, a temática da minha pregação girou justamente em torno desta realidade. Deus ilumina a nossa inconsciência. E tudo que nós retiramos da inconsciência e que passa ao processo da consciência, torna-se matéria-prima a ser trabalhada na nossa humanidade. Digamos que você tem um problema inconsciente que lhe gera um jeito de agir. Muitas vezes nós agimos de forma inconsciente. Eu não sei por que estou sendo agressivo, por exemplo. Ajo de forma agressiva. E o motivo dessa agressividade é uma razão inconsciente. Isso é, está registrada lá no fundo do meu cérebro, da minha história passada, de uma série de experiências vividas que ficaram registradas dentro de mim. A terapia que muitas vezes a gente faz com o psicólogo é o processo de trazer a luz da escuridão do inconsciente à luz da consciência. É você começar a saber o mecanismo. Por que você age assim? Saber por que você age assim já é uma boa parte da solução do problema que você tem. Então, todas as vezes que nós nos acusamos de alguma coisa no processo de trazer isso que nós chamamos de consciência, né? A minha consciência está me acusando. Isso é, ela está iluminando para que eu tenha, então, nas minhas mãos aquilo que na minha vida é errado. Aquilo que precisa ser diferente. Aí, dessa forma, nós podemos dizer que Deus age pela força da nossa consciência, porque o processo de Deus em nós é sempre acender luzes, para que a gente possa se conhecer. Há um teólogo que eu gosto muito, que chama-se André Torres Queiruga, que diz que a revelação de Deus está intimamente associada à realização humana, de maneira que onde você tem um ser humano realizado, feliz, vivendo uma vida com dignidade, ali Deus está plenamente revelado. Quando nós temos um processo de consciência que nos ajuda a entender o que precisa ser diferente dentro de nós, para nos melhorar, para nos tornar pessoas melhores, mais felizes, mais equilibradas, é claro que ali você tem a manifestação da voz de Deus. Porque Deus, como é que Deus fala na nossa vida? Deus fala através do nosso cotidiano, não é verdade? Você já viu aí você já teve algum sinal miraculoso dessa fala de Deus em sua vida? A maioria das vezes você escuta essa voz de Deus por meio de pessoas que chegam até você, que abrem os seus olhos, isso é, traz da inconsciência. Por que você está agindo desse jeito? Traz da sua inconsciência para a consciência. Muitas vezes Deus age na nossa vida pela força da consciência que alguém nos alertou. Alguém abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos enxergar de um jeito diferente. É a consciência sendo clareada pela força de um amigo, pela força de uma pessoa que nos conhece, pela força de uma pessoa que nos auxilia. Isso é bonito perceber, minha filha. Então você tem todo o direito de dizer que a voz da sua consciência, essa que lhe mostra o caminho certo, é a voz de Deus. Só que, aqui está o grande perigo. Uma coisa é você tomar consciência dos seus atos. Outra coisa é você alimentar a culpa dos seus atos. Tome consciência de uma coisa: arrependimento é de Deus, culpa é do diabo. A culpa, o sentimento de culpa, não pode nascer de Deus por uma razão muito simples.
Arrependimento nos reconstrói, culpa nos destrói. Você já fez a experiência de sentir-se culpada por alguma coisa? Já fez? Não é terrível? E a culpa é infértil por uma razão muito simples. Ela é um processo inconsciente de condenação. A pessoa não se perdoa porque ela tem razões inconscientes para se culpar. Então, de repente, lá na infância, ela não tinha condições de organizar uma informação dentro dela, ela se sentiu culpada. Existem crianças, por exemplo, que se sentem culpadas pela morte dos pais. A mãe morreu, de repente ela tinha tido uma discussão, um desentendimento com a mãe, era criança. A mãe morreu logo em seguida, por uma fatalidade. A criança assimila que ela morreu porque ela brigou com ela. Quantos adultos desorganizados do ponto de vista afetivo têm as suas raízes dos afetos desorganizados lá na infância? Quanta criança, após uma discussão com a mãe, após um desentendimento, a mãe morre, ele assimila que a mãe morreu porque ele brigou com ela. Uma criança não tem condições de organizar uma informação diferente. Aí ela guarda aquela culpa no inconsciente. Essa culpa vai amargurar a vida inteira essa pessoa. Ela vai se tornar infeliz ao longo da vida. Ela não vai se sentir capaz de muita coisa. Culpa é processo destrutivo. E nós não podemos dizer que Deus nos culpa de alguma coisa. A força de Deus na nossa vida não é para nos culpar, é para nos levar ao arrependimento. Santo Agostinho dizia de maneira muito bonita que até para eu reconhecer o meu pecado eu preciso da graça de Deus. Porque a minha consciência, ela se clareia para eu saber que eu errei, é pela força de Deus em mim. O diabo nos anestesia e todas as realidades diabólicas, elas nos anestesiam para que a gente não se culpe de nada, para que a gente não se arrependa de nada. Essa culpa é o primeiro movimento de nós, dentro de nós, para o arrependimento, mas ela não pode permanecer muito tempo. Eu me sinto culpado de alguma coisa que fiz. Eu me sinto arrependido de uma coisa que fiz. Se eu me sinto culpado, eu corro o risco de me amargurar o resto da vida e não fazer nada por mim mesmo. Agora, se eu me sinto arrependido, eu corro atrás para modificar o fato. Então, minha filha, nunca associe processo de culpa com processo de Deus na sua vida. Tanto é que um dos grandes males que nós carregamos na vida é o bendito chamado sentimento de culpa. Sentimento de culpa pode nos vitimar o resto da vida. E a gente se torna uma pessoa terrivelmente infeliz, porque a gente se culpa de acontecimentos do passado que a gente não corrigiu. Diferente do arrependimento, que nos leva para frente. O arrependimento, ele nos leva para a solução daquilo que a gente estragou. Eu, por exemplo, como padre, digamos que a pessoa vem e me confessa assim: Padre Fábio, eu roubei na minha empresa. Roubei de um amigo meu, roubei R$2.000 do meu amigo. E eu pergunto, você se sente culpado pelo que você fez? Sinto. Tudo bem. Essa culpa lhe levou ao arrependimento? Já deu o passo? Não, padre, eu não me sinto arrependido, não. Só me sinto culpado, mas não sinto vontade de resolver a coisa. O arrependimento só existe se ele está me confessando isso. Eu não vou mandar rezar uma Ave Maria e fica tudo por isso mesmo, não. Vai lá, meu filho, faz um sacrifício, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, que você já está absolvido. Não, isso está errado. A absolvição, ela tem que estar de acordo com o arrependimento. Então, se eu estou arrependido de ter roubado meu amigo, a minha penitência é devolver o meu dinheiro, o dinheiro que eu roubei dele. Porque o arrependimento, ele tem que me levar a uma ação concreta, diferente da culpa. Eu continuo com dinheiro, de vez em quando uma culpa me ocorre e fico por isso mesmo. Não, não é honesto. O arrependimento nos leva a atitudes concretas para corrigir aquilo que a culpa nos acusa. Se eu não tenho disposição de corrigir, eu vou ficar só com a culpa a vida inteira e essa culpa será absolutamente infértil.